E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você está vendo esse vídeo. Concurseiro não tem hora para estudar, toda hora é hora. Curso de Física para o Barro Branco, Academia Militar da Polícia Militar de São Paulo, aula 2. Hoje nós vamos ver o movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Na aula passada nós vimos o movimento uniforme, hoje nós vamos ver o movimento uniformemente variado, certo? No movimento uniforme, a característica dele era que a velocidade era constante e diferente de zero, certo? E que a velocidade, como ela era constante, a velocidade média, ela se confunde com a velocidade instantânea, certo? Elas são a mesma. Aqui, no movimento uniformemente variado, o que nós vamos ter? Aqui faltou dizer também, no movimento uniforme, a aceleração é igual a zero, certo? No movimento uniformemente variado, nós vamos ter que a velocidade ela não é constante. Por quê? Porque esse movimento, como o próprio nome está dizendo, ele sofre uma variação, ele é variado, só que não é qualquer variação, é uma variação uniforme, ou seja, a aceleração é diferente de zero, mas ela é constante, certo? E aqui, nesse caso, a aceleração média que acaba se confundindo com a aceleração instantânea, certo? Então, no movimento uniformemente variado, nós temos uma velocidade que não é constante, nós temos uma aceleração constante e diferente de zero, certo? Mas, Ricardo, o que é aceleração? A aceleração, minha gente, é o incremento que sofre a velocidade com o decurso do tempo, certo? A aceleração é o incremento que sofre a velocidade com o decurso do tempo. Já esse conceito aqui já vai ficar mais claro daqui a pouco. Eu só quero falar algo antes, falar sobre essa é uma definição de aceleração e a definição matemática de aceleração. A definição matemática, o conceito matemático que está por trás da aceleração é o quê? Que a aceleração é o quê? A variação da velocidade à medida que o tempo varia, né? Como nós vimos na outra aula, qualquer tipo de variação, ela é a variação, a velocidade, no caso que é a variação da velocidade, é a velocidade final menos a velocidade inicial. O tempo também varia o tempo final menos o tempo inicial. Então, essa aqui é a definição matemática de aceleração. A unidade de aceleração no si é metros por segundo ao quadrado. Por quê? Olha só, a velocidade não é dada por metro por segundo e o tempo não é em segundo. Então, divisão de fração, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, certo? Então, a aceleração, metros por segundo ao quadrado. Agora vamos voltar aqui, ó. O que isso aqui nos está nos mostrando? Ó, a aceleração é o quê? A medida da velocidade, ela vai sofrer, um corpo vai sofrer, que sofre aceleração, ela tem um incremento da velocidade à medida que o tempo passa. É isso aqui que essa equação aqui está me dizendo, que a velocidade ela vai ser incrementada à medida que o tempo está passando. Vamos ver agora num exemplo prático, que eu acho que fica melhor para nós vermos essa definição de aceleração.
Vamos supor que um móvel qualquer ele se desloca com uma velocidade de 5 metros por segundo. E ele sofre uma aceleração durante o intervalo de tempo de 10 segundos. E ele chega a uma velocidade, que é a velocidade inicial, aqui é a velocidade final, de 25 metros por segundo. E eu quero determinar a aceleração que esse móvel sofreu. Então, a aceleração é o quê? ΔV sobre ΔT. A variação da velocidade é a velocidade final, que é 25, menos a velocidade inicial, que é 5, sobre um intervalo de tempo. Ele sofreu aceleração durante 10 segundos. Então, isso é 20 dividido por 10. Ele sofreu uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. O que esse valor da aceleração ele quer dizer? Ele quer dizer que a cada instante de tempo, ou seja, num tempo t igual a 1, a velocidade dele é 5 metros por segundo. Num tempo t igual a 2, a velocidade vai ser quanto? Ora, vai ser 5, que é a velocidade inicial, anterior, mais 2. Por quê? Porque ele está sofrendo essa aceleração, quer dizer que ele está sofrendo uma variação, um incremento da velocidade de 2 metros por segundo a cada segundo. É isso que é a aceleração. Então, para um tempo t igual a 3, isso aqui tem que ser 7 mais 2, que é igual a 9 metros por segundo. E isso vai até um tempo t igual a 10, onde lá no 10 vai ser 23 mais 2, que é igual a 25 metros por segundo. Isso aqui, esse 2 metros por segundo ao quadrado, quer dizer exatamente isso, que a cada segundo que passa, o móvel ele sofre um incremento, um acréscimo na velocidade de 2 metros por segundo. É isso que significa a aceleração. Vamos supor agora que o móvel ele se movimenta a uma velocidade de 90 km por hora. E ele sofre o processo de freagem durante o intervalo de tempo de 10 segundos. E eu quero saber a aceleração média dele durante a freagem, certo? Então, o que nós temos? Primeiro, temos que transformar essa velocidade para metros por segundo. Nós vimos lá na aula passada que de quilômetros por hora para metros por segundo, nós fazemos uma divisão por 3,6. E ao contrário, de metros para segundo por quilômetros por hora, nós multiplicamos por 3,6. Então, 90 dividido por 3,6 dá 25 metros por segundo. Então, essa é a velocidade inicial do móvel, 25 metros por segundo. Então, vamos calcular a aceleração. Aceleração ΔV sobre ΔT a variação é sempre a velocidade final menos a velocidade inicial. E a variação do tempo foi uma variação de 10 segundos, certo? A velocidade final, ora, se o móvel se movimenta a 25 metros por segundo, ele está sofrendo um processo de freagem, a aceleração, a velocidade final dele vai ser quando ele parar. Ou seja, a velocidade final dele vai ser 0, certo? 0 menos o quê? A velocidade inicial, a velocidade quando ele começou o processo de frenagem, que é 25 metros por segundo. Dividido por 10, isso dá menos 25 sobre 10, isso dá menos 2,5 metros por segundo.
ao quadrado, porque é a aceleração. O que isso nos está dizendo, né? Que o móvel ele tem velocidade escalar positiva, né? 25 metros por segundo, mas a aceleração média dele foi negativa, menos 2,5 metros por segundo. Qual o significado físico disso? Quer dizer que no decorrer do tempo, a velocidade escalar está diminuindo, porque a aceleração ela tem um sinal negativo e contrário ao da velocidade, certo? Então, esse sinal negativo da aceleração quer dizer que a cada segundo que passa, a velocidade do móvel vai diminuir 2,5 metros por segundo até ele parar. Se ela vai diminuir 2,5 metros por segundo, em 10 segundos, 2,5 vezes 10 dá 25. Em 10 segundos ela vai diminuir 25 metros por segundo, que é exatamente a velocidade com que ele começou. Então ela vai chegar na velocidade final igual a zero e vai parar, certo? Então vamos ver que um dado referencial qualquer, né, o movimento ele vai ser uniformemente variado, então quando ele apresentar a aceleração escalar constante. Então o movimento vai ser uniformemente variado quando a aceleração for constante, certo? Então, quando a aceleração for constante, a velocidade escalar v ela vai sofrer uma variação linear, certo? Ou seja, ela vai variar como uma função do primeiro grau, certo? A sua variação vai ser uma função do primeiro grau. Já o espaço percorrido pelo móvel que sofre essa aceleração, ele vai ter uma variação que vai acompanhar uma função do segundo grau, certo? Nós vamos ver isso em detalhes mais à frente, tá? Agora vamos primeiro estudar a função horária da velocidade, certo? Então, nós vamos partir da aceleração escalar, né? O que a gente tem? A aceleração é o quê? Agora, eu não vou usar nem o VF menos o VI, tá? Isso aqui esse VF menos o VI é para você fixar que sempre a variação de qualquer coisa, no caso aqui a variação da velocidade, é final menos inicial, certo? Eu vou usar a nomenclatura agora padrão que se usa nos livros, nas aulas de física, né? Agora não quer dizer também que se você usar F e I vai estar errado. Você não vai errar a questão se você usar uma letra diferente, certo? Isso aqui é só para você ter a nomenclatura que use e a nomenclatura que vai aparecer na prova, certo? Eu mostro isso aqui, VF, VI, que é para fixar que a variação é sempre a final menos a inicial. Mas eu vou chamar aqui a final somente de V e a inicial de V0, certo? E vou fazer a mesma coisa para o tempo, certo? Para determinar a função horária da velocidade. E eu vou dizer que o tempo t0 vai ser igual a zero, ou seja, o tempo inicial é igual a zero. Então, como é que passa a ser essa equação? V menos V0, se T0 é zero, embaixo eu tenho só T. Vou multiplicar cruzado aqui, ó, vai ficar V menos V0 é AT, vou passar o V0 para o outro lado, vai ficar V0 mais AT. Essa aqui é a função horária
da velocidade. Como a gente pode ver, ela é uma função do primeiro grau, né? Ela é desse tipo, né? Y é ax mais b. Aqui, no caso, a variável é x, né? Y de x é ax mais b. Aqui eu escrevo a velocidade em função do tempo, né? V de t é igual a V0 mais AT. Então, eu estou escrevendo em função do tempo, certo? Então, essa é a função horária da velocidade. E o diagrama da velocidade, certo? Se eu fizer um gráfico da velocidade pelo tempo no movimento uniformemente variável, eu vou, vamos dizer aqui que V0 está nesse ponto, e eu tenho uma aceleração positiva, A maior do que zero, e eu posso ter uma aceleração negativa, com A menor do que zero. Então eu posso ter tanto a aceleração sendo positiva, uma reta crescente, quanto a aceleração sendo negativa, uma reta decrescente. Certo? Vou fazer outro gráfico aqui embaixo para mostrar uma coisa interessante, né? O gráfico V vezes T e 2 pontos no gráfico aqui, V0 e V, a velocidade inicial e a velocidade final. Então, V0 aqui, eu vou puxar aqui no ponto V, e, ou seja, aqui é zero, ó. Então, de 0 até esse ponto T aqui, que é aqui é o T0, né, inicial, e aqui é T. Esse espaço aqui é o quê? Delta T. E esse espaço aqui, ó, de V0 desse ponto V0 até V. Isso aqui é delta V, certo? E aqui eu tenho um ângulozinho, certo? Esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ. O que é esse ângulo θ? Ora, ele não é a tangente desse ângulo aqui. Tangente de θ não é o cateto oposto, ΔV sobre ΔT? Não é? Né? A tangente de um ângulo não é o cateto oposto sobre o cateto adjacente? Certo? Então, o cateto oposto é ΔV, o cateto adjacente ΔT. Mas o que é ΔV sobre ΔT? Ora, ΔV sobre ΔT é a própria aceleração. Então, eu posso dizer que no movimento uniformemente variável, a tangente do ângulo θ, ela é numericamente igual à aceleração, certo? Então, a partir de um gráfico V sobre T, a tangente do ângulo θ, eu posso determinar a aceleração do móvel, certo? Então, agora vamos ver a velocidade escalar média no movimento uniformemente variado, certo? Então a gente sabe que a aceleração é a razão entre ΔS e ΔT, certo? Desculpa, eu falei aceleração. A velocidade, né? A velocidade média, ela é o quê? A variação do espaço sobre ΔT, né? A variação do espaço sobre o tempo, né? Só que no movimento uniformemente variado, nós podemos calcular a velocidade média com a média aritmética das velocidades, certo? Então, de um modo geral, a velocidade escalar média ela pode ser determinada entre dois instantes qualquer,
certo? Basta para isso a gente obter a média aritmética das velocidades escalares nesses instantes, certo? Vamos ver como é que a gente consegue isso. Olha só, vou fazer um gráfico aqui. O gráfico V sobre T. Eu tenho um ponto aqui V0 e um ponto V. Então o móvel saiu de V0 e passou pela velocidade V. Então, ó, isso aqui está reto, hein? Ó, lembra lá da aula anterior? O gráfico V vezes T, ele nos dá o quê? A área. É numericamente igual à área, abaixo da curva. Então, essa curva aqui, ela determina esta área, aqui, toda essa área, e essa área, numericamente, é igual ao espaço percorrido, certo? Só que olha só, desse ponto aqui, do zero até esse ponto T, nós temos o quê? ΔT, certo? E isso aqui é o gráfico, é a área de um trapézio, certo? Isso aqui é um trapézio. E a área de um trapézio é dada por quê? A área de um trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a área vai ser o quê? O que é a base maior? A base maior é isso aqui. Vai do zero aqui até o ponto V. Então, a base maior, ela mede V. E a base menor? A base menor vai do zero até V0. Ela mede V0. Certo? Vezes a altura. A altura é o quê? Do zero até T, que é o ΔT. Isso dividido por 2. Certo? Então, a área é numericamente igual a ΔS, né? A área é numericamente igual a ΔS, então em vez da área eu vou escrever ΔS. E olha só, V mais V0 dividido por 2 vezes ΔT. Ora, ΔS igual a alguma coisa vezes ΔT não é a velocidade? Então isso aqui é a velocidade média, certo? A média aritmética das velocidades. Então, aqui é uma forma de mostrar que no movimento uniformemente variado, a velocidade média ela pode ser determinada com a média aritmética das velocidades. Então, de um modo geral, se eu pegar 2 pontos no gráfico qualquer que tenha a velocidade, né, um ponto V1 e um ponto V2, eu posso determinar a velocidade média naquele espaço, certo? Fazendo a média aritmética dessas velocidades. E com isso, eu tenho uma grande vantagem, porque eu posso calcular o ΔS a partir dessa informação. Por exemplo, vamos pegar um carro, um móvel qualquer que está realizando um movimento uniformemente variado e a velocidade escalar dele inicial é 15 metros por segundo e a final 25 metros por segundo. E eu quero saber, num tempo de t igual a 4 segundos, qual foi o deslocamento que esse móvel fez. Ora, ΔS vai ser o quê? A velocidade média vezes ΔT. Certo? Mas o que é a velocidade média? A velocidade média vai ser a média aritmética das velocidades. 25 mais 15 dividido por 2. 25 mais 15, 40 sobre 2 vai dar 20. Então, ΔS é a velocidade média, que é 20, vezes ΔT, 4, ΔS, 80 metros. Foi o que esse
móvel, ele se movimentou durante esses 4 segundos, o deslocamento, a distância que ele percorreu nesses 4 segundos, certo? Então vamos ver agora a função horária da posição ou do espaço, né? Seja lá como queira chamar. Então nós vimos que o deslocamento escalar num certo intervalo de tempo, ele, de um modo geral, a gente determina ele pelo cálculo da área do gráfico V vezes T, né? Da velocidade vezes o tempo, né? A área abaixo da curva. Vimos também que no movimento uniformemente variado, o gráfico da função horária da velocidade é um segmento de reta inclinado, né? Como nós vimos ali anteriormente, né? Então, como é que a gente pode determinar o deslocamento escalar, né? Vamos fazer aqui novamente o gráfico. Isso aqui está reto, tá? Gráfico V vezes T. Aqui é o zero da função do gráfico, né? Temos um ponto VO aqui, outro aqui V. Aqui é a linha retinha, né? O segmento de reta inclinado. Aqui nós temos os pontos, né? Esse trapézio aqui, delimitado pela área abaixo da curva, ele é numericamente igual à área. Então, nós podemos dizer que ΔS é o quê? É a área do trapézio, que é a base maior, que nós vimos que é V, mais a base menor, que é V0, dividido por 2, vezes a altura, que é ΔT, certo? E o que a gente pode ver aqui? ΔS, nós vimos que é a velocidade média, né? Vezes o tempo. Eu só vou escrever aqui de forma que o 2 fique dentro do parênteses, de modo que a gente caracterize que isso aqui é a velocidade média, né? Que eu posso calcular essa velocidade média como sendo a média aritmética das velocidades. Agora, vamos lembrar lá do início da aula, eu fiz que V, que a velocidade, é igual a V0 mais a ΔT. ΔS é o quê? É a variação do espaço. Então, a variação eu meço como S menos S0. E ΔT eu vou chamar só de T, porque o T inicial é igual a zero. ΔT seria T menos T0, só que o T0 é igual a zero. Agora, isso tudo que está aqui, nós vamos substituir aqui na equação aqui, ó. ΔS é S menos S0. É igual ao parêntese V. O que é V? V0 mais AT. V0 mais AT. Mais, tem o outro V0 ali. Sobre 2 vezes T. Certo? Então, fica S menos S0 é o quê? Ó, V0, tudo isso aqui está multiplicado pelo T, né? Então tem que fazer a operação distributiva. Ó, isso é V0T mais AT ao quadrado mais V0T, tudo isso sobre 2, certo? S menos S0 é o quê? V0T com V0T dá 2V0T mais AT2. Esse 2 aqui eu vou desmembrar. Vou botar 2 aqui e 2 aqui, certo? É a mesma coisa. Não mudei a equação. Fica S menos S0. Esse 2 eu posso cortar com esse 2. Fica só V0T mais AT2 sobre 2. S, vou jogar o S0 para cá, fica S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Essa aqui, meus amigos, é a função horária
do espaço no movimento retilíneo uniformemente variado. Como eu falei lá no início do vídeo, é uma função do segundo grau, certo? Então vamos supor que nós temos uma função horária de um móvel S igual a 2 mais 3t mais 4t ao quadrado. Isso tudo nas unidades do SI. E eu quero determinar o espaço inicial, a velocidade inicial, a aceleração e a função horária da velocidade. Função horária. Ora, a partir dessa função horária que eu recebi aqui, eu posso comparar ela com a função horária geral do espaço de um móvel qualquer. Ora, se eu comparar termo a termo, olha só, o termo que está independente é o S0. O S0 aqui, o termo independente aqui, ele é o quê? É o 2. Então, a posição inicial é igual a 2 metros. Tá no SI. O termo que depende do tempo, linear do tempo. Ora, aqui se eu olhar, que depende linear do tempo, é o 3t. Então, V0 é igual a 3. E a aceleração? A aceleração é o termo que depende do termo quadrático. O termo quadrático está aqui. Só que aí, a aceleração, aqui ela está dividida por 2, e aqui não. Então, quer dizer que esse 4 aqui, ele é o resultado de quê? 8 dividido por 2. Porque aqui está dividido, a aceleração está dividindo por 2. Então, A sobre 2 deu 4. Então, A é igual a 8. Aqui eu esqueci, né? Metros por segundo. E aqui metros ao segundo ao quadrado. Então, comparando a equação horária do movimento, eu consigo determinar os valores que ele pediu. S0, V0 e aceleração. E ele pede ainda a função horária da velocidade. Como é que é a função horária da velocidade? V é V0 mais AT. V é o quê? V0 eu determinei que é quanto? 3. Mais o A eu determinei que é quanto? 8. V é igual a 3 mais 8t, é a função horária da velocidade, certo? Então, é assim que eu resolvo esse probleminha. Eu ainda posso resolver essa outra situação aqui, a função horária da velocidade, pelo conceito de derivada, certo? O conceito de derivada seria um conceito que você veria lá pelo terceiro ano do ensino médio em matemática, certo? Porém, são poucas as escolas que transmitem esse conhecimento, né? E você acaba só vendo a derivada, uma integral ou um limite na faculdade. E se você fizer uma faculdade de exata ou fazendo algumas faculdades que estão na área de humanas, tipo administração, contabilidade, economia, que você vê o estudo da derivada. O estudo da derivada, a derivada mais simples, ela é bem simplória também, certo? Eu vou mostrar para vocês, e aí é aquilo, vocês acreditam em mim. Vocês têm que acreditar somente, certo? Então, nós temos ali a função horária. 2 mais 3t mais 4t2, certo? Eu daqui, eu consigo determinar
a velocidade e a aceleração. Por quê? A derivada primeira do espaço, ele me dá a velocidade. E a derivada segunda me dá a aceleração. Se eu derivar essa função aqui uma vez, eu obtenho a velocidade do móvel para qualquer tempo. E se essa derivada, eu fiz a primeira derivada, o resultado, que é a velocidade, eu derivar novamente, eu vou achar a aceleração do móvel para qualquer tempo. Então, eu vou fazer a derivada mais simples para vocês, certo? A derivada de x² é o quê? Eu pegar o 2 que está aqui, vou jogar para frente do x. Então, x², eu vou baixar o 2, que é o expoente, 2, vou repetir o x e vou subtrair uma unidade do expoente, 2 menos 1. Vai ficar o quê? 2x, porque eu não preciso escrever 1 aqui, certo? Então, eu pego a derivada de qualquer número elevado a um expoente. O que eu faço? Eu pego o expoente, desço o expoente, repito o x e subtraio uma unidade do expoente. Certo? Então, vamos ver como é que fica a derivada dessa função aqui. S é igual a 2. Ah, Ricardo, 2 não tem nenhuma letra acompanhando e não tem expoente. Sim, 2, no estudo da derivada, qualquer número que esteja sozinho, a gente chama de constante, certo? E a derivada de qualquer constante é igual a zero, certo? Então, a derivada de 2 é igual a zero. Qualquer número sozinho, sem acompanhado de qualquer letra, a derivada é igual a zero, certo? Mais 3t. Ora, t está elevado a 1, certo? 1 desceu para cá multiplicando pelo 3, vai dar 3 mesmo. E t, 1 menos 1 vai dar 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, a derivada de 3t é igual a 3, porque o número ficou aqui e a derivada de t vai dar 1, certo? E 3 vezes 1 vai dar 3. Mas, o quê? Olha só, o 2 vem para frente, multiplica pelo 4, o t eu diminuo uma unidade e fica assim. A derivada vai ficar, o zero eu não preciso escrever, 3 mais 2 vezes 4, 8t. Ora, a derivada de S é V, tá? Eu não estou me preocupando com nomenclatura aqui. Aqui tem uma nomenclatura, dV, dt, ds, dt. Eu não vou ficar me preocupando com essa nomenclatura, que para vocês não interessa, não vai mudar a vida de vocês nomenclatura. Vai mudar a vida de vocês e vocês saberem fazer, certo? Então, tá aqui, V é 3 mais 8t, a mesma coisa que eu achei aqui, certo? E a aceleração? A aceleração é eu derivar essa função agora que eu achei. Derivar a função em relação à função v, a velocidade. Ó, 3, a derivada de uma constante, nós já vimos que é zero. Mais 8t, o 8 continua, esse 1 vem para cá multiplicando, vai dar 8 vezes 1, 8. T, 1 menos 1 vai dar 0, qualquer número elevado a 0 é 1, então vai dar 1 também, 8 vezes 1, 8. Então, a aceleração é igual a 8 metros por segundo ao quadrado, assim como nós já tínhamos determinado, certo? Então, são dois modos de você fazer a mesma questão. Uma você comparando
e a outra você utilizando os conceitos de derivada, certo? Ah, Ricardo, mas essa primeira aqui é muito mais fácil. Sim, é mais fácil, você pegou ali, só comparou e conseguiu resolver. Mas vai ter situações que você não vai ser tão fácil assim e você vai ter que usar o conceito de derivada, certo? Se surgir dúvidas aqui quanto à derivada, me perguntem, façam retirem a dúvida que eu explico individualmente aí para cada um, não tem problema nenhum, certo? O que a gente não pode ter é dúvidas na hora da prova. As dúvidas são agora para ser resolvidas, beleza? Então vamos ver agora os gráficos do movimento uniforme variado, certo? Então, a aceleração, isso aqui está reto, tá? O gráfico da aceleração pelo tempo, como nós vimos, no movimento variado, a aceleração ela é constante, certo? Então, quando ela estiver acima do eixo dos tempos, a aceleração vai ser maior do que zero, certo? E quando estiver abaixo do eixo dos tempos, a aceleração menor do que zero, certo? O gráfico da velocidade pelo tempo, nós vimos que é uma reta que ela pode ser crescente ou também pode ser decrescente. Quando ela é crescente, isso indica que a aceleração é maior do que zero. E quando ela é decrescente, a aceleração é menor do que zero. E o gráfico do espaço pelo tempo. O gráfico do espaço pelo tempo, no movimento uniformemente variado, como nós vimos que na função horária da posição ela é uma função do segundo grau, o gráfico vai ser uma parábola, certo? Essa parábola, se ela tiver a concavidade voltada para cima, isso implica que a aceleração é maior do que zero. E essa parábola também, ela pode ter a concavidade voltada para baixo. No caso de ter a concavidade voltada para baixo, a aceleração é menor do que zero, certo? Então, esses são os gráficos do movimento uniformemente variado, certo? A gente tem que ter os gráficos em mente, que pode ter alguma questão de avaliação gráfica e nós precisamos ter esse gráfico em mente. O gráfico da aceleração, ele é uma constante, a velocidade é uma reta, que pode ser crescente ou decrescente, e o espaço pelo tempo é uma parábola, uma função do segundo grau, que ela pode ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. Vamos ver agora o assunto da equação de Torricelli. A equação de Torricelli é uma equação interessante porque ela nos tira ela é independente do tempo, ou seja, ela não depende do tempo, o tempo não aparece na equação de Torricelli, certo? Eu não vou demonstrar aqui, como eu fiz na outras, a equação de Torricelli, porque ela é muito demorada, tem muita álgebra, então vai ser uma perda de tempo, não vai levar a gente a nada. Então eu vou passar direto para ela. A equação de Torricelli, ela é v ao quadrado, ou seja, a velocidade ao quadrado, é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes o produto da aceleração pelo
pela variação do espaço. Essa aqui é a equação de Torricelli e, como nós estamos vendo, ela é independente do tempo. Então ela vai ser importante em algumas questões que não se mencionam o tempo. Quando a gente não tem a variação temporal, nós vamos poder usar a equação de Torricelli sem maiores problemas, certo? Vamos ver agora também a classificação dos movimentos, certo? Eu já falei para vocês lá na primeira aula sobre o movimento acelerado, o movimento retardado, e agora eu vou mostrar um pouco mais detalhado, certo? O que é um movimento acelerado? Movimento acelerado é aquele que a intensidade da velocidade ele aumenta, certo? Ele vai aumentar quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, certo? Então, o movimento é acelerado quando tanto a velocidade e a aceleração possuem o mesmo sinal, certo? Então, se V for maior do que zero e A maior do que zero, esse movimento é um movimento acelerado e, via de regra, ele está indo, é um movimento que está na direção, a orientação dele é a mesma da trajetória. O móvel está se deslocando aqui, a velocidade e a aceleração estão na mesma orientação da trajetória. E se V for menor do que zero e A for menor do que zero, isso vai implicar que esse móvel ele tem a aceleração e a velocidade com a orientação diferente da trajetória, certo? Notem que se eles possuem os sinais iguais, tanto quando a velocidade for maior do que zero e a aceleração maior do que zero, assim como a velocidade sendo menor do que zero e a aceleração menor do que zero, esse movimento é considerado acelerado porque o produto da aceleração vezes a velocidade ele é maior do que zero. É só lembrar que sinais de mesma produto de sinais iguais vai dar sempre um sinal positivo. Então, mesmo a V e A sendo maior do que zero, esse produto vai ser maior do que zero. E V e A sendo menor do que zero, esse produto vai ser maior do que zero, certo? E o movimento, quando é que eu vou considerar que o movimento vai ser retardado? Esse movimento vai ser retardado quando a intensidade da velocidade ela diminui, certo? Ora, e quando é que isso vai acontecer? Quando V e A tiverem os sinais trocados. Ou seja, quando V for maior do que zero e A menor do que zero, nós vamos ter um movimento retardado. Ou seja, nós temos a orientação aqui da trajetória, temos o móvel, a aceleração está indo contra a trajetória e a velocidade está indo a favor da trajetória. E o movimento vai ser retardado também quando V for menor do que zero e A maior do que zero. Agora, A está indo na mesma orientação da trajetória e V está na orientação contrária da trajetória. E o que acontece? Aqui, o movimento retardado ele se caracteriza por o produto A vezes V ser menor do que zero. Ora, sinais
produto dos sinais trocados, sinais diferentes, né, vai dar, opa, aí embaixo, né, o produto dos sinais diferentes vai dar sempre negativo. Então, o produto de um positivo com um negativo vai dar negativo, e o produto de um negativo com um positivo vai dar negativo. E aqui em cima, no acelerado, vai dar sempre o produto positivo, certo? Então vamos ver os dois últimos tópicos aqui que a gente precisa ver no movimento retilíneo uniformemente variado, que é a queda livre, e eu também vou falar sobre deslocamentos sucessivos, certo? A queda livre nada mais nada menos é do que um movimento uniformemente variado que, em vez de ocorrer na horizontal, ele ocorre na vertical, certo? Geralmente é um corpo que é abandonado de um ponto qualquer acima do nível de referência, né? E nós vamos estudar esse movimento. A discussão desse movimento, do movimento de queda livre, ele é melhor estudado na dinâmica, né? Porque lá nós estudamos os motivos, as causas do movimento, né? Aqui na cinemática a gente só estuda o movimento em si, sem se preocupar com as causas, certo? Então, um corpo, quando ele está caindo, ele está sobre a ação da aceleração da gravidade, que na superfície da Terra, aqui ao nível do mar, ela é em torno de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Geralmente, né, os exercícios arredondam para 10 metros por segundo ao quadrado para facilitar as contas. Quer dizer que um corpo que cai em queda livre, ele tem um incremento na velocidade de 9,81 metros por segundo a cada segundo, certo? E isso a gente consegue ver aí, por exemplo, no alguém que pula daqueles bungee jump, certo? Ali por cerca de uns 2, 3 segundos, o camarada ele sente os efeitos da aceleração da gravidade, né? E ele tem uma aceleração de mais ou menos 10 metros por segundo. Então ele chega ali a uma velocidade até em torno de 60 km por hora e tudo mais, certo? Então ele consegue ter essa sensação no parque de diversão, também com alguns aparelhos, tudo, né? Isso aqui, o interessante é que a queda livre de um corpo, ele independe da massa do corpo, certo? Todos os corpos caem com o mesmo... caem ao mesmo tempo. Se eu jogar dois corpos, uma bola de ferro e uma pena de um passarinho, né, em queda livre, os dois deveriam chegar ao mesmo tempo no solo, no ponto de referência, certo? Isso se nós não tivéssemos a resistência do ar, certo? Então, no vácuo, essa experiência é feita e se consegue provar que os corpos caem com a mesma velocidade e levam o mesmo tempo para chegar ao chão, porque isso não depende da massa do corpo. A queda livre não depende da massa do corpo, e sim da massa do planeta onde está ocorrendo essa queda, certo? Como todos nós estamos no mesmo planeta, então todos os corpos caem com a mesma velocidade e levam o mesmo tempo para percorrer
a distância em queda livre. É óbvio que se você fizer esse experimento na sua casa, isso não vai acontecer, porque existe a resistência do ar. Isso só acontece no vácuo, certo? Essa experiência, para dar certo, ela tem que ser feita no vácuo, onde se retira todo o ar e os corpos caem com a mesma velocidade, certo? Também, eu não vou ficar me detendo aqui na queda livre às equações, né, a trabalhos algébricos para chegar nas equações que nós precisamos, até porque a queda livre ela sai do pressuposto da mesma, como ela é um movimento uniformemente variado, ela sai da função horária da posição. As únicas coisas que eu altero é que essa variação de espaço aqui, em vez de chamar de ΔS, nós chamamos de H, que H representa a altura em que o corpo foi lançado, certo? E em vez de usarmos a aceleração A, nós usamos G, que é o valor da aceleração da gravidade. Então, essa equação nós podemos nós escrevemos ela em função de como H V0T mais GT2 sobre 2. Podemos escrever desse jeito, certo? Como um corpo que está em queda livre, ele sempre sai com a velocidade V0 igual a 0, esse valor aqui se anula, a gente fica com H é GT2 sobre 2. Nós determinamos o valor de H com esta relação aqui, GT2 sobre 2. E o tempo de queda nós determinamos com a raiz quadrada de 2 vezes a altura dividido por G, certo? E nós podemos também determinar, usando a equação de Torricelli, a velocidade de queda de um corpo em queda livre, sem depender do tempo. Nós usamos que V é a raiz de 2GH, certo? Então, essas são as equações que nos remetem à queda livre, certo? Vamos ver agora o último tópico, deslocamentos sucessivos. Nos deslocamentos sucessivos, a gente pode ver que, por exemplo, lá na época que Galileu desenvolveu todo o estudo do movimento, né, não existia fórmulas, né? Se você pegar qualquer livro da época de Galileu, escrito que o Galileu escreveu o livro onde ele relata o estudo do movimento, eu acabei esquecendo agora o nome do livro, Duas Novas Ciências, se eu não me engano, o nome do livro. Você pegar, você não vai ver fórmula nenhuma. Todas essas fórmulas que nós conhecemos na cinemática, elas são recentes, certo? Naquela época, a álgebra era muito limitada, não se conhecia muita coisa de álgebra. Os estudos eram baseados basicamente em geometria, certo? E geometricamente, né, nós conseguimos comprovar que um corpo que está caindo em queda livre, ele é largado com uma velocidade inicial 0, e num tempo t igual a 0, ele vai percorrer uma distância d. Quando o tempo for igual a 1, então, de 0 a 1, ele percorreu uma distância d, né? Isso sobre a ação da gravidade, certo? Num tempo t,
igual a 2, como esse movimento está sendo acelerado, a velocidade, ele está tendo aquela incrementação da velocidade de 10 metros por segundo ao quadrado, óbvio que ele vai, num tempo igual, ele não vai percorrer distâncias iguais, porque senão o movimento seria uniforme. Esse movimento é uniformemente variado. Então, ele não percorreu a mesma distância nesse tempo de 1 segundo aqui. Esse tempo de 1 segundo, ele percorreu uma distância d. Agora, nesse tempo aqui de 1 segundo, ele percorreu outra distância, uma distância maior. E nós conseguimos provar que isso aqui equivale a 3d. E no tempo t igual a 3, ele também não percorreu a mesma distância, e sim uma distância de 5d. Ou seja, no movimento, na queda livre, esses deslocamentos sucessivos que ocorrem, eles são diretamente proporcionais aos números ímpares, certo? Isso aqui Galileu comprovou através da geometria, certo? Que a queda de um corpo sob a ação da gravidade, o espaço que ele percorre é diretamente proporcional aos números ímpares. Então, vamos ver agora uma questão da VUNESP que fala sobre esse assunto. Tá, então vamos ver aqui essa questão da VUNESP, né? VUNESP 2013. E olha só o que ela fala. Em um dia de calmaria, um garoto sobre uma ponte deixa cair verticalmente e a partir do repouso, ou seja, V0 é igual a 0, certo? E verticalmente ele está fazendo um movimento de queda livre. Uma bola no instante T0 igual a 0. A bola atinge no instante T4 um ponto localizado no nível das águas do rio e a distância h do ponto de lançamento. A figura apresenta, fora de escala, 5 posições da bola relativa aos instantes T0, T1, T2, T3 e T4. Sabe-se que entre os instantes T2 e T3, a bola percorre 6,25 metros e que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Despreze a resistência do ar e, sabendo que o intervalo de tempo entre duas posições consecutivas apresentadas na figura é sempre o mesmo, certo? Pode-se afirmar que a distância h em metros é. Então, o que acontece? O menino está aqui, ele salta essa bola, que sai com velocidade inicial v0, num tempo t igual a 0. Ele salta essa bola de uma distância, de uma altura h, né? A bola tem os instantes de tempo T0, T1, T2, T3 e T4 registrados aqui. T0 para T1 é o mesmo que de T1 para T2, T2 para T3 e T3 para T4. O tempo, os instantes de tempo são os mesmos. Agora, ele não percorreu as mesmas distâncias, até porque o movimento é retilíneo, uniformemente variado, um movimento de queda livre, certo? Então, o que acontece? Como nós vimos ali alguma coisa sucessiva, esqueci o nome do negócio, deslocamentos sucessivos, certo? Então, nós vimos que esses espaços de deslocamento entre esses tempos, eles são proporcionais a números ímpares. Então, aqui, se eu disser que ele percorreu uma distância x entre T0 e T1, entre T1 e T2, ele percorreu 3x. Entre T2 e T3, ele percorreu 5x. E entre T3 e T4, ele percorreu 7x. Ora, se o que ele percorreu entre T2 e T3 foi 6,5 metros, e isso é 5 vezes x,
Quanto é que eu posso dizer que é x? X é 6,25 dividido por 5. 6,25 dividido por 5 vai dar 1,25, certo? É só 5 vezes 5, 25 e vai 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12, vai 1. 5 vezes 1, 5, com 1, 6. Então, ele percorreu x equivale a 1,25. Então, esse trecho aqui, entre T0 e T1, é 1,25. Entre T1 e T2, é 3 vezes 1,25, que vai dar 3,75. T2 e T3, eu já sei, é 6,25. E entre T3 e T4, é 7 vezes 1,25, que vai dar 7 vezes 5, 35, e vai 3. 14 com 3, 17, e vai 1. 7 vezes 1, 7, com 1, 8, 8,75. Tá? Isso aqui é outra coisa, só para não enrolar. Então, ele percorreu 1,25 com mais 3,75, 10 e vai 1, 9, 10 e vai 1, 3, 4, 5. Depois percorreu 6,25, 5, 2, 11,25. E por fim, 8,75, 10, 7, 2, 9, 10 e vai 1, 8, 9, 10 e vai 1, 20, duas casas. Então, a distância H é uma distância de 20 metros. O gabarito dessa questão está... Não precisa... tem que subir tudo aqui, não. Vamos ver. O gabarito é 20, só não dá para subir aqui o negócio. Mas o gabarito é 20, se eu não me engano, é letra D. Não está subindo a página aqui. Está subindo tudo menos a página. Certo? O gabarito, então, aí é letra D. Certo, pessoal? Então, essa aí foi a nossa aula 2, certo? Espero encontrar vocês agora na resolução de exercícios.